Olá, meu nome é Moisés Bauer e estou aqui mais uma vez com vocês neste vídeo para falar sobre os desafios para a implementação do Tratado de Marrakech no Brasil. Nós fizemos um vídeo anterior onde nós contamos um pouco da história, como se deu todo o processo de negociação do Tratado de Marrakech. Falamos também de todo o processo de internalização do Tratado de Marrakech aqui no Brasil, o Decreto Legislativo 261 de 2015, o Decreto Presidencial 9522 de 2018, que promulgou o Tratado de Marrakech, mas, atualmente, o governo brasileiro, pela Secretaria Especial de Cultura, a Secretaria Nacional de Direitos Autorais, está com uma consulta pública em aberto, querendo saber de nós, cidadãos brasileiros, o que pensamos sobre uma proposta de regulamentação do Tratado de Marrakech. É uma minuta de decreto do Poder Executivo que está sob análise. O Tratado de Marrakech, além das informações que já trouxe no vídeo anterior, ele fala em beneficiários, que está bastante claro de quem são esses beneficiários, mas nós temos que definir, a partir de uma regulamentação, de que forma se comprova documentalmente quem são esses beneficiários, como se dará o controle que somente esses beneficiários estão utilizando o acesso aos direitos previstos no Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech também fala em entidades autorizadas a promoverem o movimento transfronteiriço, ou seja, importar e exportar obras entre países. E nós precisamos definir, a partir de uma regulamentação, quais os critérios para uma entidade ser autorizada, qual órgão do Estado brasileiro vai reconhecer formalmente a autorização a uma entidade. Falar um pouco desse processo de reconhecimento, e aí a minuta trata de todos esses temas. Eu respondi há pouco à consulta pública, tenho plena concordância em todos os termos ali postos. Eu apenas fiz uma contribuição, que é um pequeno acréscimo de uma expressão num parágrafo de um dispositivos, para deixar melhor definido quem são as entidades autorizadas. Mas nós temos outros tantos desafios. E o desafio mais complexo é o desafio que está posto no último item da consulta pública, se nós concordamos que haja a cláusula de disponibilidade comercial prevista no artigo 4º, item 4 do Tratado de Marrakech. Sobre esse item eu vou voltar em seguidinha. Antes, eu preciso resgatar aqui, a partir até de alguns questionamentos que chegaram até mim após o primeiro vídeo sobre o Tratado de Marrakech, é que desde que o tema Tratado de Marrakech passou a ser tratado aqui no Brasil, passou a ser abordado, discutido, houve, principalmente após a Lei Brasileira de Inclusão, 2015, quem dissesse que o Tratado de Marrakech significava um retrocesso em relação à Lei Brasileira de Inclusão. Sobre o Tratado de Marrakech nós já conversamos um bom tanto, todos compreenderam, acredito, pelo menos assim me esforcei para tanto, no que consiste o Tratado de Marrakech. Limitação aos direitos do autor internamente e naqueles países que ainda não tinham essa limitação, que no nosso Brasil até então era o 46, inciso 1º, a linha D da Lei 9.610. O Tratado de Marrakech ampliou um pouco, porque esse dispositivo que eu citei falava apenas de deficientes visuais, e o Tratado de Marrakech torna mais amplo esse grupo de beneficiários. E a possibilidade do intercâmbio entre países das obras acessíveis, produzidas em cada um dos países. E nós estamos falando de entidades autorizadas sem fins lucrativos, embora na consulta pública de regulamentação
está posta, e o tratado não fala diferente disso, que pessoas físicas individualmente também podem promover um intercâmbio transfronteiriço de obras acessíveis. Ou seja, nós podemos trocar livros com os amigos cegos de Portugal ou de outros países de língua portuguesa, e não só de língua portuguesa, evidentemente, desde que esse outro país também seja parte, tenha assinado, ratificado o Tratado de Marrakech. A única observação posta, e é muito óbvia, é que, neste caso de indivíduos, seja para uso pessoal próprio, né, e sem fins comerciais. Pois bem, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe no artigo 42, parágrafo 1º, uma primeira previsão bastante importante, que é a impossibilidade, é dito nesses termos, é vedada a recusa de oferta de livros acessíveis sob qualquer alegação, inclusive a de proteção aos direitos de propriedade intelectual. Ou seja, a lei brasileira está dizendo para aquelas editoras que algumas vezes disseram para muitos de nós não vamos lhe entregar um livro num formato acessível, seja ele o PDF, o Word ou TXT, porque dessa forma esse livro vai ser facilmente copiado, então preciso proteger os direitos de autor. A lei está dizendo que a editora não pode ter essa postura. E a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015, também fala lá no seu artigo 68 que o Estado deve desenvolver mecanismos de incentivo à distribuição, difusão, edição, comercialização de livros em formatos acessíveis. Pois bem, nós estamos falando de livros acessíveis tanto na Lei Brasileira de Inclusão quanto no Tratado de Marrakech. A Lei Brasileira de Inclusão se preocupou na relação comercial entre pessoas com deficiência e mercado editorial e abordou de forma muito adequada na minha avaliação. Ela só não disse o que ocorre com o editor que se negar a entregar o livro no formato acessível. E ela também não disse expressamente de que forma o Estado vai desenvolver um mecanismo de incentivo à produção, distribuição e comercialização. Mas nós estamos falando de situações que, na minha avaliação, são complementares e não excludentes. O Tratado de Marrakech fala numa relação de distribuição de livros em formatos acessíveis sem fins lucrativos, gratuitas. A Lei Brasileira de Inclusão fala em comercialização dos livros em formatos acessíveis, embora também fale no mesmo 68 em distribuição, difusão, enfim, são complementares esses dispositivos, na minha modesta avaliação e opinião. Pois bem, por essa razão, por esse olhar complementar, eu entendo que o Tratado de Marrakech, em hipótese alguma, é retrocesso. Agora, nós precisamos falar um pouquinho do mecanismo de incentivo à difusão, à distribuição dos livros acessíveis. Pois bem, a própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual, OMP, desenvolveu um projeto chamado ABC, Accessible Books Consortium, que é o consórcio de livros acessíveis, onde já reúne, hoje, 620 mil livros em formatos acessíveis em 8 idiomas. E estão à disposição dos países membros do Tratado de Marrakech a partir das entidades autorizadas membros desse consórcio. Pois bem, nós precisamos que o Brasil, além de regulamentar, além de definir quem serão as entidades autorizadas, promova mecanismos de acesso a nós, pessoas com deficiência, beneficiários desse tratado, a esse acervo de 620 mil obras. Esse é um tema que não está na consulta pública, mas nós precisamos exigir. Bem, mas aí, Moisés, como já fui questionado algumas vezes, vocês vão trabalhar e lutar só pela gratuidade dos livros? Nós temos que fazer valer a Lei Brasileira de Inclusão, sim. E aí vem o último ponto da consulta, disponibilidade comercial. O Tratado de Marrakech, no artigo 4º, item 4, disse que os países poderão, mediante notificação específica,
adotar uma cláusula de disponibilidade comercial em que a limitação do direito de autor só vai ocorrer para aquelas obras que não estão disponíveis no mercado editorial num formato acessível. Ou seja, se a editora já oferece comercialmente uma obra num formato acessível, essa mesma obra não pode estar sendo objeto do movimento transfronteiriço das entidades autorizadas ou até mesmo das pessoas físicas. Porque a entidade, neste caso, fez a obrigação maior dela, de acordo com a própria Lei Brasileira de Inclusão, a colocar à disposição dos interessados o livro no formato acessível. Então, a editora que conseguiu essa façanha de tornar seus livros em formatos acessíveis, ela terá a garantia, se a cláusula de disponibilidade comercial for adotada no Brasil, porque não foi, até então não foi, e poderá ser a qualquer tempo, é o que diz o dispositivo citado, artigo 4º, item 4 do Tratado de Marrakech, para facilitar a pesquisa, decreto 9.522 de 2018, ela terá garantida que essa obra não vai ser objeto de gratuidade entre interessados, entidades ou pessoas físicas. Esse é o tema que está sendo posto em consulta pública. Já adianto para todos que a posição institucional da União Mundial de Cegos, da União Latino-Americana de Cegos e da própria Organização Nacional de Cegos do Brasil é por continuar sem adotar essa cláusula de disponibilidade comercial. Ou seja, mesmo que o livro esteja disponível no mercado em formato acessível, ele poderá ser objeto de intercâmbio e gratuidade entre entidades e pessoas físicas beneficiárias do tratado. Essa é a posição institucional. A minha posição pessoal, sem nenhum problema, é divergente. Eu defendo que sim. Quanto mais incentivarmos também o mercado editorial a oferecer seus livros em formatos acessíveis, nós teremos um número maior de obras em formatos acessíveis. Logo, eu, enquanto consumidor com deficiência, beneficiário do Tratado de Marrakech e dos direitos de um livro no formato acessível, eu quero tanto acessar as 620 mil obras já existentes no consórcio ABC da OMP, quanto mais o mercado editorial colocar à minha disposição no formato acessível. Penso que esses são os esclarecimentos que cabia para este vídeo. Eu me coloco à disposição para quaisquer outras perguntas que vocês queiram fazer. E chegando perguntas que eu entenda necessário realmente um esclarecimento aqui para todos por um vídeo, eu posso publicar um terceiro vídeo com o maior prazer. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha me feito entender a partir dessas reflexões e espero que todos participem da consulta pública que está no ar até 25 de maio. Tá bem? Um grande abraço a todos.